Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso bate-papo Somos Mais Que Um, que tem o objetivo de falar sobre escolha profissional, sobre carreira, mas também contar histórias, né? Eu vou entrevistar aqui o Dr. Rodrigo Capucelli, ele vai se apresentar daqui a pouco, e eu acho que a profissão, na verdade, ela é um caminho, né? A gente começa de um lado, vai para outro, escolhe mil coisas diferentes, e até eu estava conversando rapidamente aqui com o Dr. Rodrigo antes, e ele estava contando que pensou em outras carreiras antes, né? Então, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o que você faz hoje, porque a gente vai falar do direito, mas vai falar também, né, da carreira na gestão pública, na administração pública um pouco. Mas queria que você contasse essa história, voltasse lá atrás, assim, quando você teve que fazer aquela escolha, como é que foi esse caminho? Ótimo. Cachito, bom dia, né? Agradeço o convite de estar participando aqui do seu podcast. Bom dia a todos que assistem vídeo, boa tarde, boa noite, já que isso vai fazer eles, né? E, claro, a gente conversou um pouquinho antes sobre essa questão da decisão, né? Que a gente toma tão jovem, com 17, 18 anos, tem que tomar uma decisão para onde você vai seguir, né? Se é para uma área, se é para outra. Eu acho que, como a grande maioria, eu não tinha a menor noção do que eu ia fazer da minha vida. Vamos puxar esse fio para falar um pouquinho de como foi a minha experiência. Então, eu ali com 16, 17 anos, a gente termina o colegial e a gente sabe o que vai fazer da vida. Nos forçam a tomar essa decisão, né? Nos forçam, né? Algo que eu já discordo. Hoje eu também sou pai, né? A gente conversou antes. Um dos motivos de você perguntar isso no podcast é que você tem um filho de 17 anos. Eu tenho um filho com um e-mail, acho que está um pouquinho longe, né? De tomar decisão. Mas você vai ajustar rapidinho. Mas rapidinho, eles chegam lá, né? Mas o primeiro ponto, que eu já antes de falar um pouco de vídeo, talvez eu discorde um pouco dessa imposição um pouco histórica e social, quando você chega aos 16, 17 anos, tomar aquela decisão que vai te seguir pro resto da vida. E muita gente toma uma decisão e não volta atrás, porque os custos para isso. Muita gente muda de carreira, mas é o que você falou, muita gente fica porque tem um custo social. Tem um custo, é claro, tem tempo. Você não vai começar a ganhar dinheiro. Então é uma decisão muito difícil, né, para você tomar. Agora, eu penso hoje um pouco diferente. Eu acho que o rapaz, né, a minha 17 anos, poderia ir para o mercado de trabalho direto. Depois pensar em aprimorar conhecimento, né, um bacharelado. Eu acho que poderia ir sentir como o mercado. Eu não era, geralmente, é o caminho de alguns, geralmente das classes mais baixas, que têm acesso à universidade. Mas falando de escolha quanto à carreira, quanto à formação de bacharelado, eu acho que poderia esperar um pouquinho. Né? Eu mesmo me sentiria muito mais maturo se eu tivesse tomado essa decisão um pouco mais velha. Você sabe que eu entrevistei alguns dias atrás aqui um professor de ETEC. E ele estava falando exatamente isso, que como no Brasil essa carreira, essa formação profissional, né, que a ETEC dá, de te dar uma profissão para você ir para o mercado de trabalho e lá na frente você decidir, ela não é valorizada, ela não é reconhecida assim, né, socialmente. Eu discordo totalmente. Eu acho que é um caminho excelente você ali com uma idade bem jovem sentir como que é a mão na massa, principalmente os cursos de ETEC e FATEC. FATEC já é faculdade. Mas também tem esse papel, né, de criar uma profissão rapidamente. Tem aquelas licenciaturas tecnológicas, mas eu acho que para quem quer seguir é muito legal você ver como é a mão na massa. Você imagina o mercado, às vezes uma carreira, mas você chega lá na frente. Geralmente não é bem assim, né? Bom, mas enfim, eu acho que isso não é o meu know-how. Vou contar a minha. Não, mas é legal você, porque tem a sua história, né? Eu acho que. A minha, né? Eu não tinha nada. Hoje eu sou municipal, pulsado, mas eu com 17 anos só queria saber de jogar basquete. Eu estava assim, carreira como jogador. Eu acho que aí acaba o colegial, você não pode ficar à toa em casa, ou você arruma um emprego, ou você vai ganhar dinheiro com basquete. Eu não ganhava dinheiro com basquete, eu jogava nas bases. E aí fui tentar se ficar. Casa Branca. E aqui nós somos uma região que o basquete é muito forte, né? E é forte. Hoje eu peguei ali, na época que tinha um Potcock, não sei se... Sim, eu não morava aqui, mas eu me lembro. Era muito forte, tinha o Potcock era mais antigo, só o POC, né? E Franca e tinha o Niara. Então Araraquara, Franca e Ribeirão era
extremamente forte, ganhava todos os campeonatos. E eu fui tentar jogar no IA, 17 anos, aquela coisa. Os pais não. E aí, você vai virar jogador ou não vai? E como é que você vai saber? Começa, você falou, vai virando adulto, vai chegando a pressão. E aí, né? Fui fazer cursinho, não tinha a menor noção. Estava, cursinho para estudar. Eu até então tinha estudado numa escola pública, no Cid de Oliveira Leite, estadual. Escola boa, fora pública, tem lá suas passagens, seus problemas. Dificuldade. Né? Sim. Tem que ser realista. Mas é uma boa escola. Fui fazer um cursinho, estudei, objetivo e, vamos prestar. Na hora de escolher a carreira ali da FUVEST, vou prestar FUVEST na minha época, né? Tinha o Enem, mas o Enem era só para dar um pulo na Sim, mão, né? Não era mas você tinha que fazer o FUVEST. Tinha que fazer. Aí tinha o FUVEST, as tradicionais, né? Do estado de São Paulo. FUVEST e o Unesp. Fui prestar as três. Pus cada uma, pus um curso. Você vê que a decisão não estava tomada. Não tinha nenhum. Eu gostava muito de física, de exatas, matemática. Pus física na UFSCar, São Carlos. Gostava. Aí eu tinha, pelo lado da família, direito, por parte da minha mãe, que era advogada. Pus direito na Unesp. E eu falei, vou escolher alguma coisa na USP. Né? E incrivelmente, a gente vai seguir nessa história da USP. Existe você, que estou procurando administração, e já deve ter ouvido falar que quem não sabe o que vai fazer no bacharelado cai na bendita administração. Exatamente aconteceu comigo. Poxa, tem administração aqui em Ribeirão Preto. Curso muito reconhecido. Né? Muito bom, muito reconhecido. Eu conhecia a FEA antes de entrar naquele espaço de apresentação. Eu entrevistei o Alberto Borges. Eu ia comentar. Eu já vou comentar sobre o grande Alberto. E coloquei a administração. Vamos ver o que vai acontecer. Em vez de a minha dúvida ser resolvida, piorou, porque eu passei nas três. Aí você falou, o que eu faço agora? É que houve um fator determinante nesse estudo. Eu passei em administração entre os principais, né? Nas vagas disponíveis, e nas outras duas eu fiquei em lista de espera. Na UFSCar um pouco mais longe e na Unesp um pouco mais perto. Então o ano letivo começou, eu já era de Ribeirão, passando extremamente a decisão, já que não era algo que eu estava querendo, pensando desde criança, sonho de ser administrador, não era esse caso. Então eu fui lá fazer administração na FEA, 18 anos, 19 anos, 18, 19 anos. E fui. Semana de lixo, uma delícia, né? Festa, balada, esporte, tudo é festa, tudo uma maravilha. E comecei o curso, passou acho que algumas semanas, aí convocado na Unesp, e eu já estava ali com amigos, eu vou ficar aqui mesmo. Então, incrivelmente, essa foi a minha escolha mais difícil, mas foi meio indo e foi. Ela foi acontecendo. Ela foi acontecendo. Interessante é que hoje eu já não vejo essa decisão. Ela foi um pouco de sorte, porque hoje eu sou doutorando de administração. Né? E não abandonei o direito. Quando eu estava no segundo ano de administração, eu fui fazer o Enem. Porque você ainda estava com uma dúvida? Eu ainda tinha, porque a administração é uma carreira interessante. Talvez você concorde comigo. Ela é uma carreira assim, ela é ampla. Isso. Ela está em todos os lugares. Mas é muito bacana para quem faz, porque te abre um leque de opções. Mas ao mesmo tempo, para quem não tem tanta certeza, não te dá segurança. Não. Ela tem uma questão, né, que assim, eu recentemente entrevistei aqui uns alunos de jornalismo e eu acho que a gente pode traçar um paralelo. Ela é ampla, ela está presente em várias empresas, todo mundo precisa de administração de uma certa forma, mas como não existe uma exigência legal de você ser um administrador para gerenciar uma empresa, você tem de tudo nas empresas. Você tem um advogado, você tem um engenheiro, você tem... Então ela não te dá uma profissão no sentido, né, de que assim, eu tenho um mercado específico para atuar. É exatamente isso. Então ainda ali, jovem, eu fiquei um pouco, poxa, mas o que eu estou fazendo um pouco aqui? Minha mãe gostaria muito que eu tivesse feito direito, e eu sempre pensava, será que se eu fizesse direito ia ser legal?
Dia das dúvidas. Eu fui fazer o Enem porque lançou na minha época aquela questão do ProUni. Eu tinha estudado escola pública e eu poderia fazer o Enem e tentar uma bolsa para onde. Foi o que eu fiz, fui fazer o Enem e fui muito bem. E aí me proporcionou uma bolsa para escolher umas carreiras. Eu fui escolher fazer direito na UNAERP, em Ribeirão Preto. Já estava aqui? Porque eu conseguiria fazer as duas juntas, né? Fazer administração noturna e fiz o direito na UNAERP. E aí sim casou. Aí casou legal. Aí completou. E aí legal porque aí você teve dois lados que se complementam, né? Isso, eu vivi os dois mundos, assim, se complementam, né? Uma é a ciência social aplicada, a administração, o direito também puxa um pouco da ciência social aplicada, embora tenha mais de bagagem histórica, assim, recursos mais antigos, mas se complementam muito bem. Eu comecei a enxergar, às vezes, dos dois lados a mesma moeda. Certo. E aí eu fiquei sempre nesse zigue-zague, tanto que depois que eu formei nas duas faculdades, eu consegui cobrar isso. Pode falar mais sobre Sim. curso? Depois eu quero abordar um pouco essa questão. Eu entrei no curso na área jurídica, mas passou 2 anos. 2 anos eu fui fazer um mestrado em Direito. Legal. Com o SPSAC aqui na USP. Eu entrei em 2017. Voltei um pouquinho de novo para o mercado de trabalho, porque ali, 2021, eu comecei a tentar o doutorado, mas eu não queria doutorado em Direito. Legal. Eu queria doutorado. Porque você acabou continuando com essas duas, né? No zigue-zague. E aí vem muito da questão da abordagem metodológica, como que você. São disciplinas. O direito visa o problema de uma maneira, e a administração visa de outra. E as ferramentas que cada um dão para resolver talvez o mesmo problema são bem diferentes. Então eu fiz esse zigue-zague e hoje estou muito feliz. Né? E isso é interessante, né, cara, que quando a gente olha hoje para o mercado de trabalho e as competências que o mercado de trabalho exige, essa formação dupla, ela traz uma capacidade de enxergar os problemas de vários ângulos diferentes, que muitas vezes acontece com quem é muito especialista, né? A pessoa que vai pelo caminho da especialização, ela vai se aprofundando cada vez mais em um tema, ela tem um espaço específico ali no mercado de trabalho que ela vai ocupar, mas hoje se exige, e eu imagino na gestão pública isso deve ser muito, essa sua formação deve ser muito interessante, porque exige uma visão, né, mais complexa da coisa, né, dos vários pontos de vista diferentes. Não se tem problemas tão restritos, principalmente nas ciências humanas, que você não traga ferramentas de fora daquela que você tem nas caixinhas que você não possa utilizar. Talvez na exata seja um pouco diferente, né? A gente tem problemas matemáticos, físicos são puramente matemáticos. Aquele método, a ferramenta é aquela. Agora, qualquer problema social, não tem como você mexer só numa área. Você não conversa só com o jurista sem ter os efeitos econômicos, os políticos, os sociais. E assim você não conversa com o economista. Geralmente o economista ele é mais focado nas ferramentas econômicas. Sim. Mas e o economista é muito próximo do direito. É mais a economia é um dos cursos mais interessantes que eu acho, porque ela tem um pezinho em um tanto de coisa, né? Tem um pezinho no ele tem um pezinho na administração, ele tem um pezinho no direito, ele tem um pé na história, né? Ele tem. Interessante. Aí a questão da profissão, né? Eu ocupei um cargo que é desde jurista. Posso entrar nessa. Depois eu queria que você contasse um pouco como que é o direito, a gestão pública, né? Porque muitas pessoas têm existe no Brasil esse sonho, né, de ser funcionário público, mas que muita gente não entende claramente o que é isso, né? Como que essa carreira se estabelece. Ela tem uma característica muito diferente da carreira na iniciativa privada, né? Vamos lá, sobre carreiras públicas, você vai ter uma gama de cargos, né, que vão ter ali suas equipes, suas coisas diferenciadas, né? Não é mais burocrático, mais técnico. A grosso modo, a gente fica na carreira pública, eu definitivamente, com aqueles papéis que são aqueles cargos que são bem operacionais, né? Vamos um governo, um gari, apesar que hoje muita essa parte é especializada, mas o cara que bota a mão na massa.
Aquilo que vai fazer a máquina pública funcionar. Vai fazer a máquina funcionar. Exatamente. E esses estão mais assim, eles não têm uma decisão tão complexa, não precisa colocar a mão na mesa. Nós temos os cargos públicos que são os mais complexos de servidores públicos que entram na parte de gestão, mas são servidores. Então, ministérios, isso acontece mais no governo União. Então, administradores, gestores do ministério, economistas do ministério, os advogados públicos, as procuradorias. Então, esses são servidores públicos, geralmente, do ministério. Estou me restringindo aqui a questão do funcionário, não estou entrando ainda na parte de funcionário. Então, esses cargos são técnico-burocrática, mas quase sempre estão envolvidos em decisões políticas. Eu acho que esse é um ponto que gera muita dúvida. Depois a gente entra nele, porque existe a questão política aqui. E existe esse cargo, como você disse, que é técnico, que é burocrático, que está lá tanto que você é concursado e não se entende muito a questão da estabilidade às vezes, mas a estabilidade tem a ver com isso, né? Com não ser influenciado totalmente pela política. Tem a ver com isso. A estabilidade hoje tem a discutir a reforma administrativa, a mudança na estabilidade, né? E a gente tem posicionamentos polêmicos quanto a isso, mas a estabilidade ela é necessária de alguma forma. É impossível, no meu entendimento, retirar a estabilidade do seu público, porque se você retira a estabilidade, ele fica à mercê da pressão política. É uma garantia que o servidor tem. Por outro lado, também entendo que a estabilidade às vezes dá aquele estabilidade, assim, um pouco mole. Então é difícil realmente fazer esse jogo de forma qual que é a ponderação ideal, né, da liberdade, da eficiência do cargo público. Mas aí, voltando a essa questão do modo geral, a gente tem esses cargos que são burocráticos, técnicos, né, no mesmo bolo, mas a gestão pública em si, ela é tomada e ela é feita quase que sempre pelos cargos comissionados e gestores políticos, que são os eleitos. Então, quem faz, de fato, quem toma as decisões, eu vou falar mais das experiências municipais, que eu acho que é mais competente do setor municipal. Quem faz a decisão, quem toma a decisão, não a decisão só política, mas a gestão administrativa, ela é o corpo de funcionários, seus assessores. Então é o prefeito, são os diretores, os secretários. Geralmente tem os eleitos e aqueles que são comissionados são indicados, né, pelo prefeito para esses cargos. Os eleitos. O prefeito que eu estou dizendo no caso do município, né, o eleito e o... eleito basicamente é o município, né, prefeito, o vice, vai junto, os vereadores. E só. Né? E aí o prefeito, logicamente, ele é responsável por decisões, mas ele tem as suas pastas. Igual os ministérios, os prefeitos têm suas secretarias ou diretores. Né? E aí esses diretores, os secretários, eles não são concursados. Quase nunca, é raríssimo. Eles são, mas nem devem ser. Sim. Eles são o corpo de confiança dos que são cargos de confiança, e aquele prefeito ele tem para dispor de cada um. Até porque ele foi eleito porque ele propôs um modelo, um plano de governo, e teoricamente o que foi eleito foi o plano de governo, e ele precisa colocar esse plano em prática de alguma forma. Né? Lógico que esse plano sempre vai refletir uma visão política, uma visão... Né? O plano tem que refletir uma visão política. Né? O prefeito está ali porque ele foi eleito pelo povo e a vontade do voto, ainda que a gente possa criticar essa forma de nosso Estado, é a vontade popular, é a vontade soberana. Né? Se a gente pegar a Constituição Federal, o soberano é o povo, não é o prefeito. Então, se ele está ali, ele foi eleito, legitimamente, posto para tomar a decisão do. Então, é justo que seja dessa maneira que ele possa fazer as questões de confiança. Tem que ser algo que não deve mudar. Então, essa decisão, as decisões tomadas pelos secretários são decisões do povo. Se o povo não está satisfeito, não reelege. Né?
para aquele período ele elegeu, né? A gestão pública é mais ou menos dessa natureza. E aí tem alguns cargos chaves, a gente pode entrar nisso já, que é o cargo de procurador. Estrito ao mundo jurídico, mas quando você tem uma formação multidisciplinar, você começa a enxergar isso que não o jurista só está tomando enxerga. Por isso que eu falo que a sua formação multidisciplinar nesses dois cursos, ela no contexto da gestão pública, ela é muito importante, né? Porque decisões, sejam elas jurídicas, sejam elas legais, elas têm um impacto econômico e social, né, sobre a população, diretamente. Né? Elas têm totalmente. Né? E aí eu posso falar da experiência atual. Eu fui procurador. Comecei, aí eu vou contar um pouquinho. Voltar na história. Vamos voltar e a gente chega nisso de novo. Sim, né? sim. Eu comecei a minha carreira pública como procurador da Prefeitura de Altinópolis. Procurador de Altinópolis. Então, procurador do Poder Executivo de Altinópolis. E 3 anos ali. Depois eu passei em Brodowski. Mesma coisa. Eu ser procurador de Brodowski. Fiquei em Brodowski, fui para uma autarquia de águas também, sabe? Então eu passei para o executivo, depois eu passei para a administração direta, que aí era o SAEB, de água e esgoto de Brodowski. Fiquei um tempo ali, depois eu fui para a prefeitura de Pradópolis, outro município pequeno, na região, muito parecido, muito bacana a gente ver. Depois eu te conto alguns casos. Fiquei na prefeitura de Pradópolis por 2 anos, e aí em 2019 passei no concurso da Câmara de Pradópolis. E aí eu mudei de poder. Sim, fiquei no mesmo município, mas mudei de poder. E aí eu vi assim, o quão é diferente a atuação do procurador e do gestor em relação ao poder. Sim. Então, às vezes, a gente está a carreira jurídica de procurador depende de onde você está focado. Cada um, e olha, assim, eu tive poucas passagens, eu estou dizendo só de experiências municipais, tenho certeza que procuradores da União, do Estado ou de municípios grandes têm outra realidade. Então, assim como o administrador disse, tem 2 pontos aqui que depois eu quero pegar, mas deixa eu, para a gente deixar isso até mais claro. Então, você falou, né, tem um cargo-chave, que é o de procurador, que pode ser o procurador do Poder Executivo ou do Legislativo, apesar dele ser um profissional, né, jurídico, teoricamente seria o terceiro poder, né? Qual é o papel desse procurador, já que, como você disse, né, tem os cargos operacionais, tem os cargos técnicos burocráticos e tem os cargos-chave ali que tem um papel. Qual que é esse papel do procurador nesses 2 contextos aí? Tá, eu vou ter que pedir, mas você especifica a pergunta. Você quer o papel ideal ou o papel de fato? Vamos ter que fazer lá do papel de fato, né? Eu acho que ele Eu digo isso porque as carreiras são desenhadas, o serviço é desenhado na carreira. Então, alguém que é gestor de um RH vai criar o cargo, o cargo de procurador foi criado no princípio não há tanto tempo. Antes colocava um escritório de advocacia, de hoje, muitos contratava lá o advogado para tomar decisões judiciais. Antes, quanto mais longe a história, mais o papel do advogado era restrito à ação. Ação, processo burocrático. Era algo que entrava lá no técnico burocrático que você falou, né, daqueles cargos. Era uma coisa assim, o prefeito foi intimado ou citado numa ação, chama o meu advogado para resolver o problema no fórum. É isso. Não é o ideal. Isso é o que é. De fato, ainda é em muitos lugares. Mas não é o ideal. Então, o procurador tem uma competência mais se aproxima da gestão. Isso é o que eu entendo. E aí você me perguntou qual que é o papel. Vai depender, porque ainda temos muitas carreiras designadas nos menores que limitam o papel do procurador à atuação na justiça. E seria, vamos dar mais exemplo, ficar propondo a execução fiscal, isso é um papel assim, todo procurador de executivo.
Não, acho que é o maior volume das propriedades. Entra com a execução fiscal. Né? Isso, né? Deve tributo, vamos cobrar por meio da justiça. Legalmente. Aí papel todo tipo de ação fora, vai responder, vai contestar, vai implementação, da moral, não sei o quê. Processo administrativo interno. Então, os servidores tiveram problemas ali, tem que responder o processo administrativo com segurança, não passa pelo procurador. Isso eu diria que são as competências clássicas. Todo procurador vai ter essas competências. Exceto do legislativo, que não tem execução fiscal. Tá? Mas isso é a base da procuradoria. Todo mundo faz isso. Inclusive na União, no Estado, não tem isso fugir. Agora, de alguns tempos para cá, anos, o papel a Procuradoria vem ganhando cada vez mais defesas institucionais, entendimento do procurador. E algumas prefeituras, municípios pequenos, já vêm se adaptando de maneira a deixar as competências, as funções da Procuradoria mais amplas. E aí que eu começo a ver a importância do procurador. No executivo, subprefeito de uma dúvida, da administração, qual que é o que eu faço, ou tem que fazer um contrato, tem que fazer um TBT. Poxa, tem um monte de coisa sobre publicidade. Sempre foi tradicional que ele tivesse ali um assessor um assessor jurídico, um cargo que vem sendo muito contestado pelo Ministério, porque eles são assessores continuados, e hoje há um entendimento que esse papel consultivo deveria ser da Procuradoria. Então, esses cargos de assessores jurídicos, quando são de ação, quando são eles vêm caindo. Caindo, eu digo assim, eles são preparados e funcionários de ações. Por quê? Tradicionalmente era assim que se fazia. Então, voltando à questão da gestão do prefeito, ele precisa montar a equipe, coloca os diretores, mas não se limitava a ir. Começava com muitos cargos de função de assessor. Muitos são ótimos, são dignos, maravilhosos, mas quanto ao jurídico, o princípio do assessor jurídico, que aí era esse que tirava de maneira consultiva, prévia ao processo judicial, esses cargos vêm sendo muito contestados. A Procuradoria tem que englobar esse papel. Então há uma defesa para de que o trabalho do procurador jurídico não é só o processo de fora, é auxiliar o prefeito. Até porque, né, e aí vai no outro ponto que eu ia comentar com você, e tudo meu aqui é como um leigo e querendo conhecer sobre o assunto, né? Uma grande reclamação que muitas vezes a gente ouve quanto à administração pública é a questão da burocracia. Mas a burocracia em si ela não é positiva nem negativa. Você estudou administração, Weber, né? Ele vai falar da burocracia como a burocracia é necessária quando você tem grandes instituições, sejam elas militares, públicas ou privadas, grandes organizações que precisam seguir um determinado padrão de processos, tem que seguir legislações, tem que seguir normas, tem que seguir questões éticas, e ela precisa de as coisas muito claras, né? Uma grande multinacional, ela vai ser burocrática, não tem como ela não ser. Né? No poder público, com um agravante, né, que tudo que você faz, na verdade, a partir do que você falou, né, do povo, do dinheiro do povo, do dinheiro, né, do Estado, do município, do Estado no sentido. Né? E muitas vezes, né, eu vejo que isso que você está comentando, assim, aquele assessor jurídico, talvez ele desse uma assessoria muito mais voltada ao prefeito, à figura do prefeito, do que pensar no município. Né? E você, como procurador do município, você vai pensar no município. Né? Aí a gente pode conectar um monte de coisas que a gente falou. Uma delas, em relação a esse ponto, é a questão da estabilidade. Então, se o assessor, a gente tem que pensar, claro, que o mundo não é ideal, não é perfeito, todas as pessoas estão de boa fé em todos os lugares. Então, um assessor que é nomeado, livre nomeado, né, exoneração de nomeação do prefeito, logicamente, se o prefeito me questiona, pede um parecer, ele vai tentar agradar o prefeito, porque depende da vontade do prefeito estar naquele cargo.
Né? Se o assessor jurídico escreve algo que o prefeito não gosta ou não quer, Pode perder o carro. ele pode perder o cargo, né? Ele coloca o pescoço dele na guilhotina. Então, olha só a importância da estabilidade. Né? Se o prefeito pergunta para o vai ser isenado dela. Não tem porquê dar um parecer que o prefeito vai gostar. Vai seguir o Estado de Direito, já lei, norma. Né? Por quê? Porque isso é o Estado. Então não tem esse risco. Então a gente já parte daí. Já tem uma amarra do que a gente já conversou nesse papel. E em relação à burocracia, ela é necessária. Se a gente comparar a administração privada, eu gosto muito de utilizar um jargão que já é conhecido, um pouco antiquado, mas eu ainda gosto dele, que é aquilo que a gente fala. Né? Na administração privada, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Na administração pública, nós só podemos fazer aquilo que a lei autoriza. Tá? Não é uma grande verdade, está cheio de exceções. Mas ela ainda rege o nosso mundo atual. Né? A gente tem as fases. A burocracia, a gente já não está mais na fase burocrática, a gente fala hoje de administração gerencial, hoje já societal, já está em outras correntes teóricas. Né? Mas a burocracia está presente em todas. Né? E ela sempre está. Eu gosto de dizer que a gente tem em nome uma decisão que atender os aspectos de legitimidade e negatividade. Sem atender essas coisas. Tem outros individuais. Mas os princípios da gestão pública, né? Tem vários, né? Verdade. Mas eu gosto muito de trabalhar quando a gente vai mais abstrato, qualidade e legitimidade. A legitimidade, ela tem como principal instrumento a vontade popular. A legalidade tem como principal instrumento, como principal finalidade, atender o Estado de Direito. Mas para atender o Estado de Direito é necessário uma divulgação. Então não tem como a gente tomar esses dois aspectos. E daí tem o princípio da transparência, né, da impessoalidade, que na verdade estão nessa legalidade aí, porque assim, não tem como você tomar decisões que não sejam transparentes, que possam ser, né, que a população possa ter acesso e entender se aquilo foi positivo para ela ou não. Então, na verdade, tudo isso se conecta, né, de certa forma. Isso conecta. Você fala em princípios da justiça. Analisar aqui os clássicos. Tem o chamado link, todo mundo que estuda direito já ouviu falar isso. Né? É o princípio da legalidade, ou seja, todas as decisões públicas têm que ter base legal, está autorizado em lei, ou pelo menos que tenha uma previsão subjetiva funcional. Então ela tem que ter algum fundamento na legalidade. Legalidade a gente fala aqui, não é só lei. Legalidade é Constituição, é lei, decreto, normativo. Então a decisão pública tem que ser a legalidade, a impessoalidade. Eu tomar uma decisão não tentando favorecer alguém específico, sem imparcial, sem pessoal. É bem perto da imparcialidade. Não querer favorecer alguém específico. Isso público. Tem a moralidade, extremamente importante, talvez seja mais difícil de definir. Complexo de definir, né? Porque a moralidade ela é social, de certa forma, né? Se a gente entrar então na discussão filosófica de ética, moral e ética, a gente não acaba nunca. Exatamente. Mas assim, a moralidade tem que ser aquilo, eu gosto um pouquinho dos jargões, né? Eu vou desejar, eu não desejo ao outro, porque eu desejaria pelo filho. Não existe isso, moralidade. O que é moral, eu não vou entrar nesse. Essa discussão só tem uns 5 mil anos que ela acontece, então. Vai ter muito mais. Enquanto tiver registro, então a gente tem legalidade, impessoalidade, moralidade, tem publicidade. Isso aqui com rede social, com internet, com acesso a diários oficiais. Né? Antes o diário oficial era impresso, quem lia aquilo, né? Hoje você joga numa ferramenta, manda procurar, você acha exatamente o que você quer. Exatamente, e não só isso, né? Não só o ato de dispor um contrato, uma decisão administrativa, dar publicidade. Esse é um ponto que todo mundo tem, toda a prefeitura tem um site, oficial eletrônico,
Mas o mais importante que eu acho que precisamos é o acesso da população. Tá? Então, hoje, eu não sei se porcentagem, mas eu diria que quase todo mundo tem acesso inclusive ao celular. Ainda em comunidades mais longínquas, o que falta para dar um empowerment, um controle social, principalmente nas várias sociedades, é justamente o interesse da população acompanhar. Essa é uma grande questão. Porque assim, é mais fácil reclamar do que realmente agir, né? Exatamente. E acompanhar, entender o que está acontecendo. Porque é o que você falou, o político, né? O executivo do nosso modelo, ele vai ser eleito. E para ele ser reeleito, eu deveria, como população, avaliar se aquilo que ele propôs foi feito, né? E a gente, às vezes, vai reeleger um político, um executivo, muito mais pelo que ele coloca na rede social. Hoje virou moda, né? Todos viraram. Mas é interessante, tá? É interessante. A gente não está falando ainda da publicidade. Porque tem uma questão aí. A rede social vem tapar um buraco que é um pouco mais complexo. Quer dizer, então vamos lá, publicidade. Tem que ter a proatividade da gestão, do gestor colocar, disponibilizar aquela informação. Tem que ter a capacidade do eleitor, da sociedade, acessar o que já tem. E no Brasil isso é impressionante como, comparado com outros países, o Brasil está avançado nesse sentido. Está avançadíssimo. Um exemplo, a nossa lei de acesso à informação, nós temos que ter o interesse, eu acho que começa a clicar, o interesse da população acompanhar. Realmente a pessoa tem interesse em vista. E aí a gente tem uma questão ainda um pouco mais complexa que tem a ver com a rede social. Tem que ter a informação deve ser dada à pessoa de maneira a possibilitar com que ela dilua, que ela entenda que. E aí a gente entra numa questão extremamente delicada. E você já viu uma prestação de contas pública? A gente está falando de senador, não uma DRE é complicado, um balanço é complicado para nós. Sim, já atuamos. Agora imagina uma página, uma prestação de contas, um relatório parecido com o Tribunal de Contas, para uma população leiga. Não tem o menor dever de entender aquilo ali. Que às vezes é o que você falou, até uma pessoa da área, um auditor da coisa, vai ter dificuldade de entender em alguns pontos. Com certeza vai ter dificuldade. E aí a gente entra com uma questão extremamente delicada. Porque, ok, duas transparências de público ali, todos os relatórios, mas a pessoa quer entender, acessa a informação para os filtros, né? Mas, obviamente, se ela não for, às vezes, um jurista, ela não tem capacidade de entender. É nossa. Estamos aí entendendo os brasileiros. Então, falta assim, fato. E aí você fala das redes sociais. As redes sociais vêm com uma linguagem mais simples. E a gente vê cada vez mais na moda as coisas. Mas aí eles falam o que é. O problema é assim, é que a informação ela deveria ser dada de uma forma imparcial também. É o dado, está aqui o dado. Ele não poderia vir com uma análise, com uma opinião, vamos dizer. Análise tudo bem, mas a opinião não deveria ser dada. Né? Aí eu acho o seguinte, se a gente entrar nas redes sociais, aí a gente cada um detentor daquela rede social, ele quer dar um fato, eu acho tudo bem, né? Ninguém escolhe seguir. Todo mundo escolhe. Quem segue, escolheu. Já a informação dada pelos institucionais de forma alguma, ela pode fazer uma análise política. Insights, tá? Sim. Insights. O site da Câmara. Mas é da Câmara. Então entra em rede social. Está outro. Deixa eu puxar para outro ponto, né? Você foi contando a história e a gente entrou num assunto que é muito interessante, porque eu falo, né? O que você falou é perfeito. A gestão pública está presente na nossa vida em todos os momentos, em todos os aspectos, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, porque eu vivo na cidade, né? E é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente olha muito para as questões, as decisões políticas
do âmbito federal e dos estados, e esquece muitas vezes de acompanhar o que é feito na cidade, que é onde a gente vive, né, o nosso cotidiano, e muitas vezes não acompanhamos essas coisas. E foi muito legal toda essa descrição que você deu, porque esclarece um pouco isso, né? A gente não tem essa visão. Mas aí uma coisa que eu achei interessante na sua fala, que você começou falando lá da sua escolha profissional, que você acabou fazendo os 2 cursos, aí você foi, mas aí você relatou uma série de concursos que você fez, né? E existe até uma palavra hoje, né, dos concurseiros, né, o pessoal que... E eu percebo, né, me corrija se eu estiver errado, que mesmo assim, tem aquelas pessoas, lógico, eu quero passar em um concurso público e aí minha vida está feita, e eu não vou trabalhar mais, né? Né? Mas tem um outro concurseiro, vamos dizer assim, que é aquele que está assim, olha, existem diversas oportunidades e eu estou sempre buscando uma, né, melhorar e aprender coisas novas. Você falou que você acabou trabalhando numa autarquia, que é outro mundo, né? É uma empresa meio pública, meio privada, um negócio meio... Né, ela é cobrada como uma privada, mas ela tem que dar resultado, porque ela presta serviço para... Mas, do outro lado, ela tem que seguir todas as, né, diretrizes e normas públicas. Então, você viveu vários mundos, né, diferentes. Eu vivi. Você tocou o tema de concurso, e esse é um tema também que a gente está falando. As duas categorias, espécies de concurseiros que você disse, uma é a raiz, que me direciona, eu quero ser juiz federal. Né? Então, ele senta na cadeira e eu quero ser juiz federal, não quero saber de educação estadual, eu vou estudar. E tem o outro concurseiro, que sou eu, que é o concurseiro escadinha. Chama de concurseiro escadinha. Poxa, eu vou passar isso aqui. Eu queria muito ser procurador da República, mas se eu chegar lá, não vai dar, eu preciso pagar minhas contas. Então, ele vai isso. Isso talvez você tenha. Agora eu vou fazer assim, para quem presta concurso, tem que entender um pouco que concurso é muita competência, muito estudo, muita foco, não dá para ficar tirando, mas não dá para você eliminar a partir de sorte. E aí vou contar, talvez eu erre um pouquinho na história, a tal da teoria dos macacos. Sim. Que tomavam decisões em bolsa de valores. É bem isso, para a gente fazer analogia com isso. Você me corrige aqui, eu acho isso errada a historinha. Mas no universo, eu vou jogar aqui, 500 macacos, né? Fizeram lá, colocaram 500 macacos para tomar decisões. Venda, ou vender ou não vender um ativo no mercado financeiro. Eu só tinha essa opção, uma vez por dia. Você podia vender se achasse que aquele ativo ia cair e segurar se aquele ativo fosse subir de valor. Essa decisão só, colocaram 500 macacos. No primeiro dia, verdadeiramente 250 macacos venderam, 250 macacos não venderam. Ok, 200 preços subiu. Ou seja, aqueles que mantiveram tomaram a decisão certa. Subiram 250 macacos, fizeram isso novamente no dia seguinte. Então, no dia seguinte, quem vai vender, quem vai manter? Metade, estatisticamente. Depois, eu não vou fazer as contas matemáticas aqui, mas depois, sei lá, de 20 dias, teve um macaco que acertou as 20. Né? Falou, poxa, esse macaco é maravilhoso. Gênio. Virou Instagrammer, coach, deu palestra na bolsa, ele foi o cara. Então isso é muito interessante quando a gente leva para o mundo do concurso. Né? Aquele cara que foca no concurso só, ele pode estar num dia bom, no dia da prova, né? Você nunca sabe 100%. Vai cair aquele negócio, aquela única coisa que ele não estudou. Exatamente, ele sabe 80% que é muito, então, mas em vez de cair a proporção 80-20, em vez de cair 80%, cai, dos 20 cai 50%. Então tem esse problema no mundo. E muita gente às vezes me pergunta, porque tipo, muitas informações. Acho que escolher isso. Assim, outros. Mas por quê? Porque eu pensava tudo. Até hoje eu presto muito. Sim. Então, é aquela história. Quando você cria eu estava entrevistando aqui antes uma pessoa que lida com vendas, funil de vendas,
Se eu colocar muita gente aqui em cima, alguma coisa vai sair aqui embaixo. É o que você falou. Se eu colocar muito concurso aqui em cima, uma coisa vai sair. né? Não tem jeito. Então você elimina a variância. Talvez um dia muito bom, às vezes um dia que você deu sorte. Eu diria que eu passei no futebol. Igual que eu saí da faculdade. Eu não estava preparado. Eu tive sorte. Eu tive sorte logo no segundo ou terceiro. Aí eu fui para lá. Não ganhava bem, não morava. Enfim, mas me serviu muito. Porque, pelo menos na parte de concurso, eu tinha um foco. Então, entrando uma vez nessa carreira, é lógico que aí você já não tem as horas de estudo mais para você trabalhar. Mas você aprende. Porque você já está. Muitas das coisas que vão cair no concurso, você está vivendo elas. Para quem tem essa e aí entrando com os detalhes de carga, disso para o tradutor hoje, ele não é mais isso é muito forte. Principalmente se você for para o autarquia, assim, é basicamente a licitação. Agora, curioso no legislativo. É o meu papel de eu não praticamente não faço. Eu trabalho praticamente consultivo. Então, eu aproximo extremamente. Eu preciso dar parecida com a principal função. E aí, como muitas vezes eu analiso e faço parecer em relação ao projeto de lei, eu tenho que dar parecer com uma justiça. Isso para mim, eu não posso ficar usando, pelo menos não muito, mas eu posso entrar um pouquinho no administrativo. Não por palpite, mas porque aí eu tenho um pouco de diferença. Minha cidade pequena é curioso. Aí eu entro em outras coisas que eu não entro em cidade. Publicidade é a questão de ter essas precisar dar uma informação mastigada para o destinatário da sua informação. É a mesma coisa, mesmo parecido de mim aqui. Então, olha só, uma câmara de vereadores. Os vereadores são eleitos. Não algum disso não tem. Não foi por isso que eles foram eleitos. Se fosse assim, não estariam ali. A democracia elege toda a representação da sociedade. A sociedade não é. Nós não podemos ser governados por tecnocratas. Isso não é democracia. Então, quando eu faço uma boa eu preciso ter uma linguagem que seja acessível ao destinatário. Então, eu preciso trazer, de certa forma, uma publicidade escrita, né, para aqueles destinatários que entendam o que eu estou falando. Não adianta ficar escrevendo termo em latim. O vereador. Não, entra aí uma outra coisa, né, que é a linguagem, né, e cada profissão tem uma certa linguagem, né, você que é administrador e advogado, cada profissão tem uma linguagem diferente, com termos diferentes, com falas diferentes, e existe uma certa, isso é uma característica da nossa comunicação, às vezes a gente usa a linguagem também para excluir, né, a gente fala os termos muito técnicos para o outro entender, né, e o que você tem que fazer um movimento contrário, né, você tem que pegar aquele termo técnico que precisa estar na lei, né, mas traduzir isso de uma forma, né, palatável, vamos dizer assim, para quem vai. Sim, você tem total razão. Mas é claro que isso aí vai depender do destinatário do que você está escrevendo. É lógico que você estiver fazendo a edição. Você vai usar a linguagem. Você nem pode usar outra linguagem, né? Nem pode usar outra linguagem diferente. É mais difícil isso ser, você tem que se adaptar. Para quem é professor, né, sabe que você tem que estudar o público-alvo. Você nunca dá a mesma aula, você dá o mesmo conteúdo para duas turmas diferentes de formas completamente diferentes. Então, às vezes, tem que ter essa sensibilidade. Como você tem as pessoas têm as pessoas pensam em questão de segurança, de empresa, porque a empresa, a qualquer momento, você pode ser mentido. Sim. Então, você precisa pensar na sua decisão em diversos tempos. Né?
Na área pública, você não é sabe, mas você tem a sensibilidade do seu trabalho, não é desenvolvido para você. Você não passa um parecer crítico para a Procuradoria Jurídica. Por mais que isso não faz, não vai me mandar embora por conta disso, olha como foi no latim, seu estado. Mas cadê a sensibilidade? E aí tem um ponto, né, que eu acho que muitas vezes, talvez não seja o primeiro motivo que muitas pessoas buscam o concurso público e a carreira pública, mas eu sei que tem muita gente também que busca isso. Assim, a carreira pública ela tem um papel de você ajudar a sociedade em algum sentido, né? Assim, dentro do seu cargo, do seu espaço, né? Tem esse lado também de eu preciso fazer algo, né, que vale a pena para a sociedade também. Isso move também, né, o funcionário. Move. Até tem todo ato federal, ato de decisão, tem que atender duas finalidades básicas, atender ao interesse do órgão, não estou voltado lá na decisão da autarquia. Eu preciso atender o interesse de onde estou, na terra, tá? E tem que atender essa pessoa posta, tá? Do lado administrativo, que é a finalidade indireta. Sem atender os dois, não adianta nada. Então, sim, toda decisão tem que ser direto ou indiretamente produzir uma coisa. Rodrigo, tá muito legal o papo, mas já tem uma hora que nós estamos conversando. Olha só, passou rápido. Passa rápido, né? Eu falo que, cara, uma coisa que eu tenho percebido aqui, é isso, assim. A gente não para mais para conversar com as pessoas, assim, né? Igual a gente está fazendo aqui. Como é raro isso no cotidiano, né? Porque você está ali o tempo todo na correria, em redes sociais, sei lá. E aí a gente, às vezes, quando senta aqui, fica uma hora e passa, assim, né? De uma forma muito rápida, exatamente porque o objetivo, vou deixar você encerrar e falar, né, comentar o que você quiser aqui, mas depois eu fecho, mas o grande objetivo do Mais Que Um, e até o nome dele, é exatamente isso, né? Assim, toda vez que você conhece alguém, você se torna mais do que um, né? Você aprende coisas novas. A gestão pública é algo que eu nunca atuei, mas eu sempre tenho interesse. Eu gravo alguns conteúdos para concurso público na área de administração, então você acaba tendo que entender um pouquinho, né? Esse concurso é para quê, né? Esse concurso é para uma autarquia, esse concurso é para um órgão público, para o legislativo. Então você acaba entendendo um pouco, né? Mas foi muito legal ouvir de você que está nesse meio há muitos anos, né? E entender também isso, que às vezes existe muita crítica à gestão pública, mas, cara, tem um trabalho enorme a ser feito, né? E que é feito de uma forma muito séria. Nosso país anda, né? Você pode ter várias críticas, mas os municípios funcionam, eles andam. Esse cotidiano a gente acha que não, mas tem uma mão gigante aqui da administração pública por trás dele. Né? Tem uma mão gigante. O Estado, ele sempre está presente. Na história, ele esteve presente no sempre vai estar presente. Sem ele, a gente teria uma anarquia muito. E se tem Estado, tem gestor. Né? Agora, a gente precisa, tá? Para trazer os concursos. Então, claro, tem que ser criticado, né? Mas a gente precisa respeitar o interesse. Percebo que às vezes a questão ser muito de interesses pessoais, porque as pessoas já estão desiludidas. Poxa, você vai estar no meio dos políticos, tem ótimos políticos por aí. Tem péssimos também. E assim como na área privada também está cheio. Se eu tivesse, cheio de corrupção na área privada. Sim, demais. Como tem? Pareça ou não, possa ser um tipo muito criticado no governo, mas político que está aí, ele é um complexo. Sim, perfeito. Se ele é ruim, a sociedade não elegeu bem, não é tão boa assim. Eu sempre falo isso, que assim, muitas vezes a gente pode concordar ou discordar de quem foi eleito,
mas a gente tem que sempre lembrar o seguinte, que nós, qualquer posição que você esteja na sociedade, você não é representativo da sociedade como um todo. A sociedade ela é plural, ela tem... Então, assim, eu posso concordar ou não concordar com quem foi eleito, mas ele é representativo da sociedade, de alguma forma, né? É a atual democracia, né? A melhor das piores formas. Me salve aí, você que está mais perto da administração. Não tem como fugir dela, é o que você falou. O outro lado é a anarquia, né? Isso aí é anarquia. Eu acho que tocando nesse ponto mais subjetivo, como que a gente pode melhorar a nossa condição, como que a gente pode dar mais concretude aos objetivos da atividade do Estado. Eu acho que dentre os vários aspectos, todos os importantes da atividade social, mas para a gente concretizar ele precisa de interesse da sociedade, ter a sensibilidade do Estado. Do outro lado, já é precisa ter a sensibilidade, que é um mundo à parte. Esse mundo é conectado com a sociedade. Então você tem que dar ferramentas, você tem que conversar, tem que dar acessibilidade. Você está ali para isso. Mas eu acho que você tem uma coisa. Para mim é um ponto chave. Eu acho que já vem sendo discutido nos últimos anos isso também, né? Existe uma ilusão assim, não, porque ser funcionário público é bom porque o salário é estável. Mas, na verdade, quando você pega o mesmo profissional com a mesma formação, a iniciativa privada paga bem menos, né? Em grande parte dos cargos, principalmente esses cargos com mais capacidade, com mais formação. Então, deveria se remunerar melhor também para você atrair mais pessoas de qualidade, né? Tem isso. Aí dentro do desenho, né, de carreiras, essa maior crítica da falta de muitas vezes você entra e sai um pouco mais. Falta esse desenho. A área privada já tem uma amplitude extrema, né? Até exagerada. Até exagerada. O júnior chega sendo diretor, porque ele é capaz de suportar, capacidade, muito embora tenha carreiras bem, mas também não tem muita amplitude, que é a questão do teto. Então, eu acho que a reforma administrativa, a questão da estabilidade pode ser muito interessante. Você vai esquecer um pouco dessa questão. Sim, perfeito. Eu acho que assim, todo mundo poderia entrar como servidor público, independente da carreira, e ter a sensação do seguinte: se eu for um bom profissional, eu vou crescer. Então isso falta um pouco. Por isso que falar, você então serviço público vai amarrar se acomodar na sombra, vai acomodar. E acomoda muitos, por quê? Porque quanto faz muitas carreiras, se fizer o móvel, ele vai ganhar a mesma coisa. Então, cara, bom, primeiro só tenho a te agradecer, foi um papo fantástico, um assunto que eu gosto bastante, falamos de administração pra caramba também. Eu gosto muito de política, gosto de falar de gestão pública. Infelizmente, tem se tornado cada vez mais difícil, né, ter boas conversas sobre isso na nossa sociedade atual. E não estou falando de Brasil, estou falando de mundo, né? A gente vive uma certa radicalização de opiniões. E eu sempre acredito que o caminho está no meio, né? A gente nunca está nos extremos, né? Mas foi muito legal ouvir de você, contar essa história, a sua trajetória, que é muito legal, né, dessas duas formações, dessa completude, né, que uma tem te agradecer. E o Somos Mais Que Um é sobre esse caminho, essa trilha, que cada um vai desenhando o seu, né? Cada um vai desenhando o seu caminho. O episódio vai estar completo no nosso YouTube, a partir de hoje. Vamos ter também no Spotify, na próxima semana, o episódio completo e também os cortes nas nossas redes sociais. Não deixe de nos acompanhar, seguir, para ter mais conversas como essa, né, para aprender sobre caminhos diferentes. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.